Então estamos retornando e vamos agora à palavra do especialista. Vamos colocar o nosso time de especialistas para trabalhar. O timão está em campo. E a primeira pergunta é dirigida à endodontista Cristiane Rezende Oliveira. Olha aqui, Cristiane. E é o José Luiz quem pergunta. Ele quer saber se o tratamento de canal deixa os dentes mais fracos. Com a palavra, a doutora Cristiane. Muito bem, José Luiz. O dente que vai ser tratado canal é um dente que já está fraco, porque ele provavelmente tem uma cárie muito extensa, isso já enfraquece o dente. E para a gente estar chegando no local certinho do canal, a gente às vezes desgasta um pouquinho de dente sadio, enfraquece mais um pouquinho. E as substâncias que a gente utiliza para limpar, lavar e desinfeccionar um canal também são substâncias fortes e que tiram um pouquinho da água do dente. Então, no final do tratamento de canal, já é um dente bastante destruído, que perdeu um pouco de água, por isso ele fica mais quebradiço, vamos falar assim, mais friável, né? Então, se torna um dente um pouco mais fraco, sim. Mas nós temos também algumas alternativas para fortalecer esse dente, para, né, deixar ele um dente mais forte após o tratamento, que é a colocação de um pino intracanal e colocação de coroa, de peças, que vai fortalecer, dar mais resistência a esse dente, ok? E muito bem, está aí a resposta da doutora Cristiane. E vamos à segunda pergunta, que é dirigida ao veterinário Otávio Ribeiro. A telespectadora Thelma, aqui de Piuí, quer saber do doutor Otávio se a leishmaniose canina, da qual ele falou há poucos dias, pode ser transmitida também aos gatos. E quais são os sintomas que ela deve observar, aos quais ela deve estar atenta? Doutor Otávio, com a palavra. Bom, Thelma, até alguns anos atrás, acreditava-se que leishmaniose canina não pegava em gatos, mas hoje já se sabe que ela pode também acometer os gatos, embora eles são muito mais resistentes e só são acometidos em uma porcentagem muito pequena. Também, como nos cachorros, não tem um sintoma específico para falar o animal com tal sintoma, ele tem leishmaniose. A leishmaniose tem alguns sinais de pele, algumas feridas que não saram, emagrecimento, uma perda de pelo, mas que é comum em muitas outras doenças, não serve para diagnosticar leishmaniose. O exame tem que ser feito. Para falar que tem leishmaniose, tem que fazer o exame. E a transmissão dessa doença não se dá diretamente do animal para o ser humano, nem de um animal para o outro. Ele tem que ser picado por um mosquitinho chamado mosquito palha. É como se fosse um pernilongo, não é o pernilongo comum, ele é bem menor do que o pernilongo, mas é ele que transmite a doença entre os animais e dos animais para o homem. Está aí o esclarecimento sempre preciso e bem informado do Dr. Otávio Ribeiro. E agora a pergunta do Eduardo vai para o oftalmologista Roberto de Oliveira Santos. Olha aqui o doutor Roberto. O Eduardo quer saber o seguinte: se existe algum procedimento médico para eliminar o uso dos óculos e da lente do contato. Por favor, doutor Roberto. Bom, Eduardo, há basicamente duas formas de você fazer essa correção. Uma é com a cirurgia refrativa, ou seja, você aplica um laser na córnea, você modifica a curvatura da córnea e com isso você consegue corrigir o grau do óculos ou o grau da lente de contato. A segunda forma é através de implantes de lente dentro do olho. Então, se você tem catarata, na cirurgia de catarata você coloca uma lente dentro do olho que anula o grau que a pessoa tem no óculos. Se a pessoa não tem catarata e tem um grau alto, por exemplo, e quer resolver isso, não pode ser feito com cirurgia laser, ele pode colocar uma lente dentro do olho, substituindo o efeito do óculos ou da lente de contato. Basicamente são essas as formas de corrigir isso. Bom, tá aí a explicação sempre muito precisa do oftalmologista Roberto de Oliveira Santos. E vamos agora à próxima pergunta. E agora é de encomenda para a doutora Tatiana Almada. O Ailton diz o seguinte: o meu pai tem 82 anos, está lúcido e quer vender o seu patrimônio. Ele tem alguns negócios. E eu tenho me sentido bastante prejudicado, porque esse patrimônio seria a minha futura herança. E aí o Ailton pergunta à doutora Tatiana: o que é que eu posso fazer?
A pergunta é interessante, porque demonstra uma realidade observada nos escritórios de advocacia. As pessoas, em geral, pensam ser impossível a alguém vender todo o seu patrimônio em sua vida quando existem herdeiros necessários. Apenas quando a pessoa for elaborar um testamento é que o artigo 1857 do Código Civil proíbe incluir a parte destinada aos herdeiros necessários. Essa preocupação é de impedir que alguém em vida, por simples capricho, tente prejudicar um dos descendentes diretos, transferindo seus bens a outrem. A sabedoria da lei se mostra nítida, porque é princípio jurídico mundial surgirem a herança e a sucessão apenas com o falecimento da pessoa, conforme reitera o Código Civil. Portanto, devido ao testamento ser manifestação de última vontade expressa em vida, não se permite prejudicar os herdeiros necessários, porque ali, naquele documento, apesar de ainda vivo, o proprietário está agindo como se estivesse falecido, transmitindo a herança a certas pessoas. Assim sendo, quando a pessoa se encontra viva e lúcida, ela poderá dar o seu patrimônio, o destino que tem que entender nos termos do artigo 1228 do Código Civil. Desta forma, se a pessoa está viva e lúcida, ela poderá sim vender o seu patrimônio. Esta é a regra geral. De algum herdeiro que deseja questionar a venda, deverá ingressar com algum pedido na Justiça para se analisar e decidir, cada caso em separado. Bem, então é isso aí, falou a doutora Tatiana Almada. E agora, antes da próxima pergunta, você vai conhecer o novo integrante desse grupo de consultores aqui do Palavra do Especialista. Veja aí. Olá, eu sou o Diego Duarte, trabalho na Mega Informática, onde sou consultor em TI e coordenador da equipe de manutenção e suporte. Sou graduando em Segurança da Informação pela Universidade Católica de Brasília, técnico em Informática pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Tenho, no âmbito de redes, algumas certificações reconhecidas internacionalmente, como D-Link e Tricom. Pretendo terminar até o final de 2010 as certificações CISP, que também é reconhecida internacionalmente, e curso técnico de programação para a internet pelo Instituto Federal de Minas Gerais. A partir de agora estaremos aqui na Palavra do Especialista, juntamente com a equipe de consultores. Está aí, portanto, o Diego Duarte estreando hoje. E agora sim, feitas as apresentações, vamos à primeira participação do novo consultor do Palavra do Especialista, o técnico em informática, Diego Duarte. E a pergunta vem do Luiz Carlos, aqui de Piuí. É uma pergunta bem direta. Ele pergunta assim: que cuidados eu devo ter no momento de adquirir o meu computador? Diz aí, Diego. Luiz, você deve observar sempre a relação custo-benefício. Se você busca um produto para utilização de médio e longo prazo, vale a pena você adquirir um produto geralmente mais caro, de marcas reconhecidas no mercado, porém você vai ter uma durabilidade mais alta. Para o padrão atual de processamento de dados, é interessante que você adquira um computador com 2 GB ou mais de memória RAM, um processador dual-core, porque embora a engenharia de software tenha evoluído muito, os softwares comumente utilizados no nosso dia a dia, alguns deles exigem um pouco mais de processamento. Então uma configuração mínima adequada seria essa. Foi aí, portanto, mais uma edição do Palavra do Especialista. O grupo de hoje contando, inclusive, com a estreia do técnico em informática, Diego Duarte. Semana que vem tem mais. Continue enviando as suas perguntas para o e-mail do PTV. Você pergunta para o PTV e o PTV, lógico, corre atrás e pergunta para quem sabe. Até daqui a pouco.